Gente, o vídeo de hoje é porque um de vocês, inscritos e inscritas no nosso canal, me procurou no consultório por causa desse vídeo que tá aqui, ó. A gente vai colocar, a Mayara vai colocar um cardzinho e vai ter link na descrição do vídeo também, que é o vídeo sobre furúnculo. Me procurou achando que tinha isso daqui. E quando eu examinei, eu fiz um outro diagnóstico nessa pessoa, que é o tema do nosso vídeo de hoje, que provavelmente quase ninguém aqui ouviu falar sobre, porque é uma doença que as pessoas confundem muito com essa outra. E ela não sabia que tinha isso, que se chama hidrosadenite, ou hidradenite supurativa, que está escrito aqui embaixo. É um nome complicado, e eu vou explicar por que tem essa confusão, que doença é essa, o que causa, se tem tratamento, tudo isso nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez e procurou o vídeo porque foi diagnosticado ou diagnosticada com essa doença, quer saber mais sobre o tema, comenta aqui nos nossos comentários, se inscreve no canal, assinala o sininho para receber nossas novidades semanais sobre diversos temas de dermatologia, beleza e arte, e conheça também nosso Facebook, Instagram e o meu site, que é onde você consegue, mais aí contato, conhecer o meu trabalho, e foi através disso, do YouTube e desses outros canais, que essa pessoa que estava inscrita entrou em contato comigo, foi lá e eu pude ajudá-la. Então vamos ao vídeo de hidradenite. Então essa doença de nome complicado, que é chamada ou de hidradenite ou hidrosadenite supurativa, são sinônimos, é a mesma coisa. O que ela é? Ela é uma doença da pele em que a pessoa apresenta nódulos dolorosos e inflamatórios que às vezes purgam pus, sai pus, em regiões específicas, que são quais regiões mais específicas? Axilas e virilhas é mais comum, mas pode ter outras regiões, como também atrás da orelha, regiões onde a gente fala que tem um tipo específico de glândulas que eu vou explicar já para vocês. Essas regiões mais específicas são acometidas ali por esses nódulos dolorosos que às vezes saem pus, que com o tempo, que se torna uma doença crônica e repetitiva, começa a formar cicatrizes, quando esses nódulos regridem, depois de sair o pus, formam cicatrizes e tem lesões que parecem comedões ou cravos duplos, de dupla cabeça. Se cravo já é uma coisa chata no rosto, com uma cabecinha só, você imagina com duas nessas regiões aí. E isso faz parte do processo de cicatrização da doença. Então, é um tipo de doença muito impactante na vida da pessoa, muito chata, porque é dolorido, porque é inflamatório, porque sai pus e suja a roupa, porque são essas regiões de dobra, porque isso atrapalha na vida amorosa da pessoa, atrapalha às vezes ela andar, isso persiste por anos e anos, e às vezes as pessoas são tratadas como se fosse furúnculo, que é aquele outro videozinho que eu mostrei aqui para vocês, e não é. Porque o furúnculo não tem essas características todas que eu citei para vocês. Se vocês assistirem o vídeo de furúnculo e assistirem esse vídeo aqui, inclusive se vocês têm pessoas que conhecem, manda os dois vídeos para elas entenderem que não são a mesma doença. Não é obrigação de vocês saberem diagnosticar, mas do dermatologista. Então foi o que aconteceu. Eu lancei um vídeo sobre furúnculo, gente me procurou achando que estava com isso e eu acabei diagnosticando outra coisa. Isso é o papel do dermatologista, ajudar vocês pacientes nisso, tá bom? Então, não tem nada a ver hidrosadenite com furúnculo, embora para a pessoa leiga, quando ela vê a lesão assim, pode lembrar, porque são nódulos inflamatórios, mas as outras características são totalmente diferentes. Então eu expliquei o que é, como é que é, agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa doença. O que causa essa doença? Essa é uma pergunta que pesquisadores e médicos ainda não têm muito clara a resposta. O que a gente sabe é que tem fatores que estão associados e pioram essa doença, mas que não necessariamente são a causa. Vou citar algumas coisas para vocês. Então, a pessoa que tem obesidade, hirsutismo, que é excesso de pelos em regiões que não era para ter, acne, piora isso, cigarro, piora isso, tem relação, então uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente ali que ajuda a prevenir é parar de fumar, tá bom? Essas 4 coisas pioram, tem relação com a doença, embora não sejam causas, e ali na patologia dessa doença está uma relação com uma glândula específica que eu falei para vocês que eu ia falar, que é uma glândula que se chama
glândula apócrina. O que é essa glândula? É a glândula que produz os odores, os feromônios, por isso que ela está presente em virilha e axila mais frequente, que são as regiões de odores do corpo, que produzem odores. São essas glândulas que têm essa relação, tá? E também uma relação com a obstrução de pelos que são saídas, né, o ducto de saída dessas glândulas. Então, tem relação com pelo, com glândula, com obesidade, com acne, com tabagismo, tudo isso está relacionado a essa doença, embora nenhuma dessas coisas seja a causa. Por isso que eu falo para vocês que é complexo, que nem os pesquisadores e os médicos têm essa resposta. Então essas coisas estão relacionadas, mas não são causa da hidrosadenite. Qual que é a causa? Não sabemos ainda. Sabemos que, por exemplo, tem coisas que você pode fazer com esses 5 fatores que eu falei que pioram, que vão ajudar a melhorar a doença. A gente vai falar disso já já. Outra coisa importante de saber é que é uma doença mais frequente nas mulheres que nos homens, numa proporção de bem mais mulheres do que para os homens, de 2 a 5 mulheres para cada homem acometido. Isso varia de acordo com o estudo científico, de acordo com o país, mas é no mínimo o dobro de mulheres do que homens que são acometidos por essa doença. Outra coisa importante de vocês saberem sobre essa doença é se tem algum exame para diagnosticar. E aí eu vou dizer para vocês que é essencial o exame para diagnosticar? Não. Nós, médicos, dermatologistas, quando olhamos um paciente, às vezes a gente já sabe o diagnóstico, como foi o caso dessa paciente que eu relatei para vocês, que foi achando que era furúnculo, e eu olhei e já falei para ela que não era, eu já sabia o diagnóstico. Mas às vezes pode pintar uma dúvida, tanto para o paciente quanto para o médico, e às vezes quando você planeja fazer alguns tratamentos, você precisa de um subsídio maior. Aí a gente faz exames, sim. Algumas coisas ajudam. Por exemplo, para excluir que seja só uma infecção, porque tem pus tudo, a gente faz culturas de bactérias, tá? Outra coisa muito interessante de ser feita, uma biópsia. Tirar uma das lesõezinhas, dessas lesões inflamatórias, esses nódulos, como uma amostra e mandar para o laboratório para análise. E aí isso ajuda no diagnóstico. Até para ajudar, por exemplo, aos planos de saúde, ao próprio SUS a pagar um dos tratamentos que eu vou falar lá no final, que é um tratamento um pouquinho mais caro para essa doença e que já está disponível no Brasil, mas que precisa todo de um subsídio para o paciente conseguir essa medicação. Eu vou falar disso lá no final. Eu sempre falo nos vídeos de dermato também sobre se as doenças são transmissíveis ou não, porque as doenças de pele causam muito estigma, né? Essa é uma das doenças que mais causa. As pessoas raramente vão à praia, ficam de biquíni ou sunga por vergonha, tem vergonha de ter namorado ou namorada, de ter parceiros ou parceiras sexuais, por vergonha de mostrar a parte da virilha, a parte da axila, ou seja, uma doença que causa bastante estigma. E daí, uma das coisas importantes é falar se isso é transmissível, e não é transmissível, tá, gente? Não precisa ter essas restrições com a pessoa achando que, vou pegar essa doença. Não, isso é preconceito, vamos evitar ao máximo isso. A gente vai entrar aqui um pouquinho no tratamento, cura, prevenção. Eu quero falar para vocês que no final eu vou dar umas dicas. Eu sei que os inscritos e inscritas no canal são muito fãs de dicas. Eu vou dar as dicas no final sobre essa doença, dicas de como lidar com isso, como tratar em casa e tudo mais. Uma das coisas importantes no tratamento e prevenção é que, por ter sempre essa saída de pus e de secreção dessas lesões, esses pacientes são submetidos a tratamentos com antibiótico muitas vezes. E não está errado. Eu mesmo passo, às vezes, antibiótico quando necessário, quando está com muita infecção. A questão é, o antibiótico, em geral, não cura o processo. Ele pode esfriar o processo, acalmar algum período, mas a doença tende a voltar com o tempo. Então, os antibióticos são um tratamento? São, mas em geral provisório e paliativo. Não é curativo nem resolutivo. Então, antibiótico pode ser usado, em geral, antibiótico oral. Raramente a gente usa antibiótico tópico e ajuda sim. E às vezes a gente até usa antes de fazer outros procedimentos para o tratamento dessa lesão. Vamos falar de outros tratamentos. Um dos tratamentos novos que eu falei, que até precisaria da biópsia por isso, são o uso de imunobiológicos, que são drogas novas, uma nova classe de drogas. A maior parte das pessoas
não conhece essas drogas, nunca usou, e são medicações, por serem muito novas e muito tecnológicas, a tecnologia para produzi-las é uma tecnologia cara, as medicações são caras. Por isso, essas medicações muitas vezes são fornecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ou pelos planos de saúde, para quem tem plano de saúde. E para isso tem todo um processo de alto custo, chamado esse, que daí a pessoa precisa ter ali alguns critérios para poder ter acesso a essa medicação. Uma das medicações se chama adalimumab, a outra se chama infliximab e existem outras que são drogas específicas que agem no processo de inflamação do organismo, aí desinflamando essas lesões que ficam sempre inflamadas nessas pessoas. Isso cura a doença? Também não cura, mantém controlado, às vezes só por um tempo e tudo mais, mas em geral traz um grande alívio para as pessoas que sofrem há muitos anos com isso. E essa doença tem cura? Olha, os casos que eu acompanhei desde a época de formação na faculdade até hoje, as maiores chances de cura da pessoa parar de ter lesões são com cirurgias. Ai, como? Que cirurgia, João? A cirurgia de tirar toda essa região inflamada. Então, você tira os nódulos inflamados, tira as cicatrizes que ficam, opera essa região e tira. Por quê? Porque você tira o alvo, né, dessa inflamação, que são as glândulas apócrinas e os pelos nos quais elas eliminam seus conteúdos. Tanto que um dos outros tratamentos, que pessoalmente eu tô até citando por último, porque eu não acho assim tão efetivo, eu acho que ajuda, mas não é tão efetivo, é o tratamento a laser de depilação. Você depilar a laser axilas e virilhas, essas regiões acometidas, às vezes acomete bumbum também. Você depilar diminui o número de novas lesões. Não necessariamente cura a doença, mas ajuda, tá? E aí, cirurgicamente, quando você tira toda aquela área acometida, você também consegue melhorar isso. E chegamos à parte preferida da maior parte dos inscritos no canal, que é a parte das dicas. Eu vou dar aí algumas dicas do que você pode fazer em casa, não para curar, porque vocês viram que curar é bem desafiador, é bem difícil, mas para aliviar um pouco os sintomas dessa doença, para você poder procurar o médico e fazer o seu tratamento. O que você pode fazer em casa para ajudar a melhorar? Então, a primeira coisa mais básica, que parece óbvia, mas não é a higiene adequada desses locais. Então, axilas, virilhas, bumbum. Por quê? Porque fica ali aquela secreção, às vezes, dessas lesões e tem que ser higienizado. De preferência lavar com sabonetinho antisséptico e tudo mais. Manter sempre seca essa região. Não fique passando pomadinha, nada disso, a não ser com recomendação médica, tá? Mas a higiene local é muito importante. Outra coisa que ajuda é a perda de peso, né? Como a gente viu lá no começo que a obesidade está relacionada, a perda de peso também ajuda a diminuir a frequência das lesões. Terceira coisa, a gente viu do cigarro, que o cigarro piora e ajuda a desencadear lesões. Então, parar de fumar, além de ser ótimo para todo o resto da sua saúde, vai ajudar a tirar essa doença de atividade, diminuir o número de lesões dessas doenças também. Isso é muito importante. Outra coisa que não é legal você fazer nessas regiões é usar desodorantes. Desodorantes podem atrapalhar. E roupas apertadas. Então, preferir roupas confortáveis, mais larguinhas, para deixar a região respirar sem apertar, sem ocluir mais essas glândulas e esses pelos. Então essas são as dicas de casa, do que você pode fazer em casa para ajudar a melhorar. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas os 2 vídeos se você achar que vai ajudar e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.